Olá, me chamo Daniel de Souza Lemos, estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, e aqui estaremos fazendo uma leitura do Cordel para o Ensino de Botânica de Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira e William Alves Cavalcante. A leitura desse cordel tem o objetivo de trazer uma revisão por uma perspectiva mais lúdica para estudantes do ensino médio do terceiro ano. Então vamos lá. Introdução. Eu venho agora mostrar o que vem do coração. Trago nesta alma botânica as plantas neste borrão. Espero que todos gostem da minha nova canção. Para estudarmos as formas, temos a morfologia. Para as células e tecidos nas plantas, a anatomia. E descrevendo os órgãos, vem a organografia. Assim, Ferri ensinou. Termos em linhas gerais, esse conceito tratamos de organismos vegetais, que dessa forma divergem dos chamados animais. E a primeira lição que temos no literário, toda a planta apresenta o crescimento primário, mas só algumas possuem o crescimento secundário. Os tecidos vegetais. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar. Gilberto Gil e Caetano Veloso. Meristemas. Para contar de botânica, trago nas mãos algo prático. Falo das plantas com rima, sem problema matemático. Abro o livro no início e transformo o princípio em verso meristemático. Vindo dos meristemáticos, já temos o protoderme, a qual originará prototeurepiderme, depois com secundários tem-se forte periderme. Nas plantas os meristemas têm responsabilidade, formar todos os tecidos pela sua atividade, por meio equacional que vem da inicial, constrói a identidade. Caracterizam suas células citoplasmas abundantes, as paredes muito finas e o núcleo dominante. Tem sua homogeneidade e isodiametricidade, proplastos iniciantes. Planos de divisão seguem o eixo apical basal, paralelo à superfície, divisão periclinal, outra perpendicular, sem se diferenciar, divisão anticlinal. Podemos classificá-los quanto à localização. Temos intercalares, que nos internos estão. Primeiro são apicais, depois nos laterais, definem a direção. E a origem das células, aos passos embrionários, inicialmente formam denominados primários. Vem a diferenciação e entram em divisão, vão formando os secundários. Sistemas dérmico. Dos meristemas primários encontramos protoderme. Vêm os tecidos primários e assim a epiderme. Depois vêm os secundários, seus tecidos originários e formam a periderme. Portanto, nessa sequência é que temos sua origem. Dos meristemas, tecidos, pois é assim que se dirigem. De início a protoderme até formar a periderme, enquanto as plantas erigem. E seguindo o conteúdo, tecidos de proteção, epiderme e periderme asseguram a função. Com células sempre unidas, plantas estão protegidas de qualquer alteração. A epiderme mantém-se uniestratificada, com células justapostas, também a clorofilada, impermeável cutina e cera e óleo-resina que deixam abrilhantada. Na epiderme encontramos estruturas anexadas, como estômatos, escamas e as especializadas, também pelos protetores, acúleos sem condutores, estão assim agrupados. Presentes na epiderme, como se fossem porosas, os estômatos por função controlam as trocas gasosas. Assim também sentinelas são as ditas lenticelas, estruturas lacunosas. São câmbio e felogênio esses produtos finais e compõem a periderme em parceria com outros mais. Tem o floema e o xilema, feloderme e felema, as bases estruturais.
e o sistema fundamental. E já nos fundamentais, preenchemos com parênquima com as células já mortas. Encontramos a esclerênquima quando as células são vivas, correspondem ao colênquima. E acumulam amido em grãos nós amiloplastos e reservam proteínas nos ditos proteinoplastos, quando clorofilianos apresentam cloroplastos. Este clorofiliano, no mesófilo encontrado, realiza a fotossíntese, por seus tipos citados, esponjoso ou recular, palissádico ou aplicado. Parênquima de reserva, com amido e amilífero. O outro que apresenta A é o chamado aerífero, e acumulando a água, denominamos aquífero. Sistema vascular. Os tecidos vasculares não apresentam problema, conduzindo água e sais, tem o lenhoso xilema, trazendo também açúcares, liberiano florema. Na estrutura da raiz, liba e lenho alternados, mas do caule em diante os dois são emparelhados. Estes na folha aparecem, dois germinados. Eis que o xilema apresenta suas células condutoras, as mais simples traqueídeas e também perfuradoras, os elementos de vasos de áreas comunicadoras. Encerrando com floema, os elementos crivados são principais condutores de orgânicos transportados pelas células crivadas e pelos tubos crivados. As secreções. E agora a secreção, substâncias liberadas em espaço entre as células, nos órgãos acumulados ou na superfície externa das plantas apresentadas. E assim classificamos estruturas secretoras, gutação ou hidatódios e glândulas protetoras, o látex do laticíferos e nectários produtoras. A raiz, o caule e a folha. As árvores são fáceis de achar, ficam plantadas no chão, mamão do sol pelas folhas. Arnaldo Antunes. Raiz. A raiz tem sua origem radicular no embrião. O meristema apical define sua direção, assim pelo vertical desenvolve para o chão. Então ela apresenta positivo geotropismo, sempre em busca da água, sendo assim hidrotropismo. Do outro lado, a luz nega o fototropismo. Geralmente subterrânea, feita para fixação, também a clorofilia inicia a condição de seus vasos alternados, pronta para absorção. Tem dois tipos principais: o sistema axial, uma raiz desenvolvida, é o eixo principal, que raízes laterais aparecem ao final. No tipo fasciculado, a principal não há mais. Das raízes adventícias emergem as laterais, bastante ramificadas, finais e superficiais. Cada raiz compreende em 3 zonas por razão, protegidas pela coifa, zona de maturação, zona de alongamento e de multiplicação. Acumula nutrientes pela raiz principal, que a cenoura é exemplo, e também na lateral, pela qual a mandioca, que tem sempre no quintal, é chamada de eustório, agindo por parasita. A erva de passarinho faz-se hemiparasita, mas se for o cipó-chumbo, dá-se holoparasita. E quando são adventícias, no periciclo germinam, são escoras no manguezal, pois assim se denominam tabular ou sapopema, grampos nos muros denominados. E são estranguladoras, como um braço fatal, podem ser respiratórias no ambiente manguezal. São velames nas orquídeas, flutuam no fluvial. O caule. Meristema apical, caulinar no embrião, determina o crescimento para bem longe do chão. Porém, não há tipos de caule que não têm sustentação. Crescido do epicótilo pelas funções caulinares, é também o hipocótilo como primordiais foliares, sendo assim originam as suas gemas axilares. É geralmente aéreo, frondosamente altivo, sustenta toda a copa, geotropismo negativo,
tem seu destino à luz, um tropismo positivo. Durante o estágio jovem, é fotossintetizante, órgão para condução, grão fluxo a todo instante. Pode acumular reserva, qualidade interessante. Podemos classificar por um método temático. Eis que o meio em que vivem, um forte exemplo prático, aéreo e subterrâneo, como também aquático. Nos aéreos destacamos eretos para começar, como haste e estipe que podem se sustentar. O mais forte é o tronco, está em todo lugar. Agora com rastejantes, vamos seguindo em frente, com estolão e sarmento, enraizar e divergente, bem como trepadores, fixam espiralmente. Com os tipos subterrâneos, essa rima continua. Tubérculo e rizoma, tem na feira, tem na rua, assim como o bulbo e o colmo, não há quem não usufrua. Chegou a vez dos aquáticos, que exalta a adaptação. Tão tenros e com arênquimas atuam na flutuação. É o caule das ninféias, também para a respiração. Sei que você reconhece os vegetais na ciência. Dessa forma ressaltamos toda a sua excelência e, dando continuidade, vejamos a consistência. Temos o tipo herbáceo, um caule tenro e viçoso. Caule comum dos arbustos é o tipo do sublenhoso. Resistente e arbóreo, assim é o tipo lenhoso. Já para o clima mais árido, vem uma modificação de caules verdes e áfilos, com águas da retenção, palmo e mandacaru, os clodódios do sertão. Ramificação do caule, ação da gema apical, produzindo o eixo único, é o monopodial. Ações por mais de uma gema, constrói o simpodial. E a folha. Os primórdios foliares, próximos ao meristema, caulinar originaram, as suas folhas sem problema. Trago suas características num registro por dilema. É um órgão laminar, uma expansão lateral, originada do caule, de cor verde em geral. Realiza a fotossíntese, sua regra fundamental. E também é responsável por toda a respiração e pelas trocas gasosas, além da transpiração. Quando perde água líquida, chamamos de gutação. Assim elas representam uma beleza repleta. Bainha, pecíolo, limbo, a folha está completa. Uma ausência compreende numa folha incompleta. Não tem bainha na folha, é tipo peciolauda. Sem pecíolo e bainha, porcécio denominada. Quando com grande bainha, invaginante é chamada. A folha que não tem limbo é bem difícil de pensar. Nela o pecíolo tem uma forma laminar. Assim temos filódio para fotossintetizar. E podemos encontrar, com função protetora, escamas, brácteas e espinhos, e também reprodutora, gemas, soras e antófilos e gavinha fixadora. Acumulando substâncias que vêm desde o embrião, também folhas coletoras têm papel de nutrição. Já as plantas incentíferas capturam por secreção. Apresentam acessórios, as lígulas nas poeáceas, como também as estípulas, presentes nas rubiáceas. Ócreas lançam envolventes, as belas polináceas. E quanto à superfície, elas podem ser pilosas, podem ser glabras também, ou lisas ou espinhosas. Em aracáceas, fenestradas, em fabáceas, mimosas. Quebradiças lembram couro, tratando da consistência. Carnosas ou suculentas, nas secas a persistência. Membranáceas flexíveis, expressam boa aparência. Para a divisão do limbo, são chamadas de pinnadas. Em relação aos folíolos, temos polifolioladas e duplamente compostas, biternada ou bipinnadas. Por fim, a filotaxia tem a posta e cruzada, com uma folha num só nó, cada lado alternada e com 3 ou mais dispostas, chamamos de verticilada. A flor e a inflorescência. Em cada verso que trago,
transcrevo da minha mente algum rabisco que canto, que deixo ser diferente, quero falar com excelência da flor em florescência, pelas contas de um repente. Temos cálice e corola, verticilos protetores, androceu e gineceu, esses são reprodutores, e todos no receptáculo compõem assim as flores. A flor é considerada um ramo modificado, metamorfose da folha, muito bem organizado. Seu meristema apresenta crescimento determinado. As flores sem perianto são as aparentadas, com o cálice ou corola são monoparentadas. Flores com os dois verticilos são as diperiantadas. Com cálice e corola semelhantes entre si, chamamos de homoclamídeas. Com cálice e corola diferentes entre si, são as heteroclamídeas. Com androceu e gineceu, por monoclamídeas chamadas, são denominadas díclinas. Quando unissexuadas, flores sem reprodução, são as esterilizadas. Classificamos monóicas, flores unissexuadas. Denominamos dioica quando é em plantas separadas. Podem ser hermafroditas, como também misturadas. Como simetria, zigomorfa. Com um plano bilateral, simetria actinomorfa. Por dois planos radial, as chamamos de assimétricas. Assim se apresentam sem igual. O fruto e a semente. Que a terra produz a relva, ervas que produzem semente e árvores que dêem frutos. Sobre a terra, frutos que contenham semente, cada um segundo a sua espécie. Encerra a primeira parte disso que me faz contente. Eu escrevo porque gosto, ensino como repente, rimando morfologia como verso cantoria pelo fruto e a semente. O fruto. O fruto tem sua origem na fecundação do ovário. A semente segue o passo, sendo o óvulo originário, compõe o ensinamento do momento embrionário. Das paredes do ovário formarão o pericarpo, e sua parte mais externa, nomeando os epicarpo. No meio, mais interna, mesocarpo e endocarpo. Uma, duas ou várias sementes, os frutos podem conter monoespérmicos, diespérmicos, nós podemos perceber, e também com poliespérmicos, é difícil de esquecer. Frutos secos ou carnosos referem à consistência, e quanto à sua abertura, referimos à deiscência. Os frutos que não se abrem expressam a indeiscência. Ao número de carpelos, um carpelo monocárpico, com carpelos separados, é chamado aporcárpico, e com carpelos unidos temos o fruto sincárpico. Quando os números de ovários também são classificados, quando só resultam de um por simples são nomeados, quando em flores aporcárpicas, múltiplos ou agregados. Tem os chamados compostos, ou também infrutescências, pois os ovários das flores dispõem-se em concrescência. Temos assim as bromélias, que formam inflorescências. Complexos ou pseudofrutos resultam de uma só flor, e as indúvias florais vêm cada fruto compor. São caju, pera e maçã, que enriquecem com sua cor. Agora os partenocárpicos, que não há fecundação, os frutos se desenvolvem logo após a floração. São a laranja da Bahia e a banana uma lição. Frutos carnosos. Com pericarpo carnoso de grande variação, contendo muitas sementes, aumentando a produção, e a difundida baga que começa a narração. Em sequência vem o pomo e seu gosto saboroso, vindo de um ovário inferior, receptáculo carnoso. Pericarpo coriáceo deixa a gente duvidoso. Com glândulas oleríferas, coriáceo ou epicarpo, com tricômeros suculentos, membranáceo epicarpo. O espérdio das cítricas, esponjoso mesocarpo. Com apenas um pirênio, a dupla classificamos, como exemplo a azeitona, que sempre recomendamos. Ainda tem o nuculâneo, e com o trículo fechamos. Frutos secos e deiscentes. Cápsula pouco deiscente, sepso interno desprovido, assim chamamos sericáceo.
que é pouco conhecido, mas por outro lado a silíqua, que tem um reprum comprimido. Semente sai por poros é a cápsula aporicida, e abrindo entre os carpículos é a cápsula septicídia. Pelo parede do sepson, cápsula loculicídia. Temos também o pixídio, que se abre transversalmente, separando uma tampa, deixa o fruto diferentemente, e septifraga aberta na placenta e soldadura, que é simultaneamente. O conceito de folículo é um monocarpelar abrindo na soldadura. O conceito de legume, porém monocarpelar, também abre na soldadura. Frutos secos e indehiscentes. Começamos pelo aquênio, ovário unilocular, semente fixa num ponto, não tem como se enganar. Seguimos com cariopse nas gramíneas recordar. O lomento é segmentado numa forma transversal, e as sâmara e samarídeo são dois frutos sem igual, pois desenvolvem suas asas e planam pelo quintal. A semente. Após a fecundação, o óvulo é desenvolvido, contudo o embrião, que pode ou não ser nutrido, envolto do tegumento, ficando assim protegido. E a semente compõe de amêndoa e tegumentos, como embrião e reserva, sempre em todos os momentos. Tegma e testa protegem todo o desenvolvimento. A testa se caracteriza mais externamente da semente, contendo rugosidades, também pelos normalmente. Tem como propriedade ser espessa e resistente. Mais interna e mais delgada, envolvendo o embrião, o tegmen é uma película que serve para proteção, bem com injúrias mecânicas e também dessecação. Temos outros tegumentos, chamados suplementares, o arilo, a excrescência, que tem fins alimentares. E também temos a carúncula, de curtos dimensionares. A amêndoa compreende de endosperma em embrião. A formação do endosperma é após dupla fecundação, a oosfera fecunda e origina o embrião. Temos quanto à tolerância delas para a dissecação, o tipo recalcitrante, que não tem satisfação. Tais sementes não resistem bem à conservação. As sementes ortodoxas podem ser desidratadas para sua conservação e assim armazenadas, pois mostram-se resistentes até serem empregadas. A dispersão de sementes pode ser antropocória, quando feita pelo homem, pode ser zoocória, como também por si própria, e bem como barocórica. E quanto à dessecação, as sementes podem ser chamadas de recalcitrantes, que é bem fácil de entender. Não resistem à secagem e não têm armazenagem, não podem sobreviver. As sementes ortodoxas podem ser desidratadas em baixas temperaturas, como são apresentadas. A secagem persistente e reconhecidamente podendo ser conservadas. As recalcitrantes são as sementes da mangueira, do cacau e guaraná, do ipê e seringueira, ortodoxas o feijão, angiga e barbatimão, soja, milho e aroeira. Por fim, a germinação, a planta vem a crescer, pode ser do tipo epígia, cotilédone ascender, como também hipoja, quando no solo manter-se. E vamos ficando aqui com a leitura do Cordel de Botânica.